Querido irmão e querida irmã, você que acompanha o nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Estamos continuando a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos ainda no capítulo 7 do livro Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo que trata sobre o tema da humildade, e dessa vez, no item Instruções dos Espíritos, vamos estudar o item Missão do Homem Inteligente na Terra. Esse item é composto por apenas 2 parágrafos, é o subitem 13 do capítulo. Nesses 2 parágrafos, nós podemos dizer, em resumo, que nós temos uma orientação sobre como deve agir o homem inteligente na Terra. Essa orientação nos mostra que essa faculdade da inteligência é instrumento de elevação de si mesmo e dos demais, daqueles que compartilham conosco aqui da jornada terrena. Ainda nos ensina esse item que a inteligência nos leva à humildade, ensinando que inteligência e humildade não são 2 virtudes excludentes. Pelo contrário, o homem realmente inteligente na Terra usa desse instrumento para se tornar humilde. Nós podemos dizer que esse é o grande resumo desse item do capítulo. Bem, para a nossa ideia de continuidade, que nós temos explorado bastante aqui em nossos estudos, nós vamos lembrar que no item anterior vimos diversas situações nas quais a humildade é estudada. Diversas situações da vida cotidiana que nos mostravam o modo de usarmos a humildade em cada uma delas. Aqui, nesse item que nós estudaremos agora, ao voltarmos a estudar a questão da inteligência, podemos pensar que através desse instrumento, que é a inteligência, nós devemos arar o terreno de nossas almas para nos tornarmos humildes em toda e qualquer situação. É a inteligência que identifica onde se deve usar a humildade, como aplicá-la em cada uma das situações de nossa vida terrena. Algumas foram dadas como exemplo no item anterior. E aqui, a ideia de continuidade justamente nessa universalidade da inteligência para a aplicação da humildade. Podemos dizer ainda que aprendemos aqui que a inteligência é a ferramenta mais eficaz para usarmos de humildade a cada instante, e vê-la florescer e frutificar em nós. Então vamos agora ao nosso primeiro parágrafo do texto, que nós dividimos em 2 partes, por se tratar de um parágrafo um pouquinho maior que os demais, e nós veremos aqui já nesse parágrafo que nós temos uma situação que fala, citação, melhor dizendo, que nos leva a pensar a soberba, ou seja, a soberba é essa situação em que nós nos achamos superior aos outros. Cita também, além da soberba, a vaidade em relação à inteligência. Bem, a orientação aqui é para que nós não tenhamos soberba quando somos inteligentes, nem vaidade. Isso por 2 motivos. Porque não devemos ter inteligência e nem vaidade, porque não devemos ter soberba e nem vaidade quando somos inteligentes. Porque o saber, o conhecimento das coisas terrenas é muito pequeno diante do conhecimento da totalidade do universo ou do conhecimento divino. Ainda existem muitas coisas que nós devemos aprender como espíritos imortais. Muitas coisas que nós aprenderemos no decorrer de nossa jornada, que é a vida imortal do espírito. Então, portanto, todo conhecimento que tivermos aqui, por mais profundo que ele seja, ainda é muito pequeno diante de outros espíritos que sabem muito mais do que nós. Diante de Deus, então, nem precisamos comentar. Diante do conhecimento divino, então, esse conhecimento é muito menor. Segundo motivo, a inteligência que se destaca das demais aqui na Terra, na verdade é assim porque tem uma missão. E qual é essa missão da pessoa que tem uma inteligência que se destaca das demais? Bom, a missão dela é dupla. Ao mesmo tempo em que
em que ela coloca à disposição do bem de todos, ela coloca a si mesma em disposição do bem de todos, usa a si mesma para conduzir a Deus aqueles que ainda estão atrasados nesse quesito. Portanto, ser de fato inteligente no uso da própria inteligência significa reconhecer os próprios limites em um primeiro momento. Ter autoconhecimento. Reconhecer que, mesmo sabendo muito das coisas terrenas, esse conhecimento ainda é pequeno. E mesmo conhecendo muito, não conhecemos tudo. Então, num primeiro momento, é assim que age o homem inteligente na Terra. Num segundo momento, ele não se envaidece e, além de não se envaidecer, compartilha o conhecimento em auxílio de todos, para o crescimento de todos. Principalmente, se nós levamos em consideração aqui que nesse primeiro momento o conhecimento é voltado às coisas terrenas, nós veremos logo na sequência do texto que é claro que esse conhecimento também diz respeito às coisas divinas, ao ensinamento das coisas divinas, das coisas de Deus, de suas leis, de sua existência, enfim, de tudo aquilo que nós estudamos no Espiritismo. É justamente esse o tema da continuidade do parágrafo. E para que nós entendamos isso, aqui nós veremos que o espírito que narra ou que melhor, que narra não, que faz para nós essa instrução, que nos apresenta essa instrução, ele vai colocar uma comparação para o nosso entendimento. E a comparação que ele coloca é entre a enxada e a inteligência. Ele começa o seu texto perguntando se a natureza do instrumento não indica para aquilo que ele serve. É claro que sim, né? Nós olhamos para uma enxada e nós temos a situação aqui em que um jardineiro entrega essa enxada ao seu ajudante, mostra a ele para que ela serve e então espera que esse ajudante faça isso. Essa é a analogia, essa é a comparação que nós temos aqui no texto. E na sequência, o texto nos pergunta o que nós diríamos se esse ajudante, em vez de trabalhar, como foi ensinado, levantasse a enxada para ferir o seu patrão. Ora, nós diríamos que isso é uma atitude horrível, que ele merece ser expulso do jardim. Bem, na sequência, o texto nos diz que acontece o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência, um instrumento dado por Deus, para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Aquele que age assim está levantando contra Deus o instrumento que Deus lhe deu. Bem, essa comparação é belíssima. Pela natureza do instrumento, nós entendemos para que ele serve. Pela natureza das duas coisas que estão sendo comparadas aqui, nós entendemos que elas servem para cultivo, para limpar o terreno e fazer desabrochar flores, semear para depois colher frutos, criar condições para isso. No caso da enxada, os terrenos daqui do planeta Terra, e no caso da inteligência, a alma. A inteligência serve para limpar terreno da alma, para criar campo propício para cultivo, para que depois se colham flores e frutos, para que se tenha uma existência mais bonita, mais interessante. Portanto, não se usa a enxada nem a inteligência como arma para ferir, nem o jardineiro, e muito menos ferir a Deus. Muito menos usar a inteligência em favor de doutrinas materialistas, por exemplo. O homem inteligente na Terra se volta a Deus. Ora, sendo que Deus deu esse instrumento, ele pode também tirar, até que seu servo aprenda a usá-lo corretamente. Até que ele aprenda a usar corretamente essa ferramenta. Bem, ser privado da oportunidade de trabalhar e semear na obra que realmente dá frutos para a alma. É disso que se trata quando nós lemos aqui no nosso texto que essa pessoa pode, de fato, ser expulsa do jardim, ter o salário comprometido, ser expulsa do jardim, da semeadura. Ele pode ser privado dessa oportunidade se não usar bem esse instrumento, essa ferramenta que Deus lhe deu. E agora nos resta tratar aqui de um outro elemento que nós vemos aqui nessa passagem do texto, que
incomoda muita gente que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, que de fato está aqui justamente para incomodar, mesmo para nos fazer pensar. Bem, se esse trabalhador for de fato expulso do jardim, além de ser expulso, ele atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações. E aqui nós precisamos entender em que sentido estão colocadas essas misérias e humilhações, e principalmente a ideia de humilhação. Pois a humilhação, nós aprendemos com a doutrina espírita, que ela, na verdade, é uma dor. É uma dor da alma, é um incômodo, uma aflição da alma. E só sente humilhação aquele que é vaidoso, aquele que tem soberba em si. E essas duas imperfeições da alma, vaidade e soberba, são extremamente ligadas ao orgulho. Enfim, só se sente humilhado aquele que é orgulhoso. Então veja que sofrer humilhação não é uma vingança divina aqui, nem uma punição apenas nesse sentido pior do termo punição. Não se trata disso. Se trata de uma pessoa que tinha um instrumento, que usava esse instrumento de forma equivocada e que a única forma que a providência divina encontrou de fazê-la ver que ela é vaidosa, que ela se acha superior aos outros e que ela é, portanto, orgulhosa, foi de fato retirando essa pessoa do trabalho, retirando dessa pessoa parte desse instrumento, para que ela, de fato, sentindo essa humilhação, praticasse o autoconhecimento e olhasse para aquilo que realmente fez com que ela se desviasse do caminho. O orgulho, a soberba, a vaidade. É a oportunidade que a pessoa tem de, através de sua própria inteligência, identificar aquilo que está de errado com ela mesma. Para que ela, através de sua própria inteligência, se reconheça como vaidosa, como orgulhosa e que cure a si mesma. E para que ela possa ter esse autoconhecimento. Se não sentir humilhação, dificilmente, se não sentir a dificuldade, dificilmente essa pessoa se coloca no caminho correto, no caminho da cura. Muito bem. O segundo e último parágrafo traz uma advertência para todos nós em sua abertura, dizendo que a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Bem, a advertência final, então, é um apelo ao bom uso da inteligência, que já foi descrito anteriormente. É uma conclusão que nos leva a lembrar que, fazendo a vontade de Deus, teremos sempre o auxílio dos bons espíritos a nos inspirar e intuir. Mas se usarmos esse instrumento, a inteligência, com orgulho, estaremos usando dessa poderosa faculdade apenas em favor de nossos próprios vícios e imperfeições, apenas em favor de nós mesmos. Então é aí que a providência divina pode intervir e retirar de nossas mãos esse recurso, pois ele então sim nos levaria a equívocos de comportamento extremamente prejudiciais para o nosso progresso e também para o progresso daqueles que convivem conosco. Ser inteligente é servir a Deus através da inteligência, é servir ao próximo através da inteligência, é colocar essa importante ferramenta, esse instrumento, na direção do cumprimento da lei de Deus. É ela que nos ajudará a analisar cada situação de nossa vida cotidiana para nos comportarmos corretamente diante dela. Sempre com humildade, combatendo o orgulho e a vaidade que ainda restam em nós. Enfim, assim é o homem inteligente e humilde na terra, aquele que usa da sua inteligência para provocar o avanço de todos, para levar todos à sua elevação possível, em aproximação constante de Deus, tanto de si mesmo quanto do próximo. Porque assim, através de sua inteligência, ele aprenderá cada vez mais como reconhecer e praticar a lei divina. Fraterno abraço a todos, queridos irmãos e irmãs. Os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.